Boa noite, senhoras e senhores. Estamos entrando no ar para mais uma live da Amber, né? A Amber, que é entidade associativa que tem como escopo a defesa dos interesses associados, né, do Reg Replan, dos participantes do Reg Replan da FUNCEF, e que tem também por objetivo a propagação do conhecimento como uma forma de evitar que os mesmos erros do passado se repitam, né? Então, hoje nós estamos aqui com dois grandes experts, Dr. Marco Martins, doutora Letícia Medeiros, e a gente vai tratar de um assunto que promete esquentar a noite, pelo menos essa noite gelada no frio, né, do sul do país aqui. Nós vamos tratar hoje da retomada da economia em um ambiente de elevada liquidez, revisando as crises de 2001 e 2008. Porque, aparentemente, e numa análise, né, às vezes rápida, parece ser um contrassenso que num ambiente de elevada liquidez a gente possa ter uma crise financeira, né? Como é que um ambiente em que há um grande contexto de movimento financeiro, isso possa resultar numa crise financeira. Então é isso que nós vamos abordar um pouquinho hoje, passando por dois casos que abalaram as estruturas financeiras do mundo. E sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Letícia, que vai começar tratando do caso, né, da crise financeira de 2001. Doutora Letícia, contigo. Então, boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, boa noite, Marco. Então, primeiro, é uma satisfação fazer parte desse bate-papo, né? Acho que a intenção é mais a gente fazer uma conversa mesmo, né? Com esse tema que é tão interessante, porque se nós analisarmos essas crises de 2001, 2008, são eventos que se repetem, né, ao longo da história econômica, e a gente tem que tirar alguns aprendizados, e até porque alguns fatores nos influenciam diretamente, né. Então, é importante nós primeiro não deixarmos a história para trás, né, revisitarmos esses pontos, até porque tem elementos que afetam diretamente o tempo que a gente vive hoje, né, de pandemia, de incertezas, e esse cenário tão turbulento, não só no Brasil, mas como um cenário mundial bastante turbulento. Então, é importante que a gente veja o que aconteceu naquele momento, em 2001, também as variáveis envolvidas em 2008. Então, a ideia é que a gente faça mais essa conversa inicial, tá? Bom, vou tentar compartilhar aqui uma apresentação, mas mais alguns tópicos que eu trouxe aqui, só para a gente discutir um pouquinho. Estão enxergando aí? Sim? Conseguem ver na tela? Não, a princípio não. Para mim não está aparecendo. Vamos ver aqui. Não compartilha? Não tá falando. Não? Não. Tá, então se não compartilhar tudo bem, a gente vai conversando sem problema nenhum. Tá, não tem nada... Hã? Apareceu agora. Apareceu? Ah, então tá. Isso. Tá. Então demora um pouquinho para entrar, mas é isso aí. Bom, em 2001 a gente tem o caso famoso da Enron, né? Enron, que é uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, uma das maiores empresas do mundo, né? Era a sétima maior companhia dos Estados Unidos, uma das maiores empresas de energia do mundo. E esse caso é muito emblemático para o mundo corporativo, para quem estuda economia, finanças,
contabilidade, mas eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, né, que para falar de contabilidade, a gente não fala, parece uma história só de números, e não é, né? Até um dos documentários que trata da história da Enron começa o filme dizendo assim, essa é uma tragédia humana, e é justamente um dos pontos que a gente tenta trazer aqui, é justamente esses aspectos que acabam afetando a vida das pessoas, tá? Então, a questão, basicamente, é que, por que esse caso é tão emblemático? Porque ele tem uma série de fatores, tá? Claro que não dá para a gente contar toda a história aqui, é que naquele momento, não foi só o caso da Enron, mas foi um pool de fraudes corporativas, mas o mais emblemático foi o caso da Enron, e que ele tem um efeito muito sério para o mercado de capitais, e isso afeta não só uma série de empresas, mas fundos de pensão, que é o caso que a gente trabalha aqui bastante com a Amber, e uma tragédia social, né? Então, assim, uma das maiores empresas, muita gente envolvida, uma empresa que tinha uma credibilidade muito grande no mercado, uma empresa que era bem vista, que atraía muitos investimentos no mercado americano. E a história toda começa com a questão da desregulamentação do preço da energia. Então, quando não se tem o preço da energia definido pelo governo, né, pelos órgãos de governo, o que a gente conhece ali de demanda, né, oferta e demanda. Acontece que, de certa forma, quando você tem uma grande empresa, quase que um monopólio, é muito, de certa forma, mais fácil se manipular preço nesse sentido. E o que acontece, o que aconteceu naquele ambiente é que se viu não só nessa oportunidade de desregulamentar o mercado e de uma série de brechas normativas, né, da própria legislação, não só fiscal, como contábil, e do próprio mercado, e uma série de outras situações que a gente vai ver na sequência, como a própria questão ali de vínculos dos executivos com o alto escalão, né, com a Casa Branca. Então, acontece uma sequência de fraudes. Então, começou com uma fraude, a tentativa de manipulação dos números contábeis, e a coisa foi crescendo. Não é só uma questão de manipulação da informação contábil, da informação que vai para o mercado. A gente percebe que é um conjunto de atores. A gente sabe que para o mercado funcionar bem, né, a gente fala dos stakeholders, né, de todas as pessoas envolvidas no ambiente corporativo. Então, a gente tem ali os gestores de uma organização, nós temos o conselho de administração dessa organização, nós temos os órgãos de governança que precisam funcionar, como o próprio conselho, os comitês de auditoria. A gente precisa ter uma auditoria independente que fiscalize, que analise os números dessa empresa, para que esses números sejam divulgados para o mercado. Nós temos ali uma série de analistas que estudam os números dessa empresa e passam ali as informações para os investidores. Nós temos investidores analisando essa informação que é repassada. E assim o mercado vai funcionando como um todo, e os próprios órgãos de controle, certo? E os próprios bancos ali, que eram muito envolvidos nessas operações, porque a gente está falando ali de bilhões de dólares. E o que se percebeu nesse cenário é que todo mundo tinha sua fatia ali de benefício e ninguém efetivamente fiscalizava nada. E a coisa ia acontecendo, tá? Então, nós temos primeiro um problema, uma série de problemas contábeis. Um dos mecanismos contábeis que eles usavam, que era a marcação a mercado, mas usavam de uma forma incorreta. Simplesmente a contabilidade era
totalmente manipulada. Em que sentido manipulada? Se gerava uma receita, ou seja, na verdade, se chutava uma receita, usando um vocabulário bem popular aqui, tá? Simplesmente se estabelecia algumas metas de geração de energia, se estabelecia só, no semestre que vem eu vou vender tantos quilowatts de energia, e se estipulava ali um preço, e se contabilizava isso a valor presente, e aí se ia inflando o balanço da empresa com uma receita que não existia. E aquilo tomava TOD, né? Ou seja, era uma progressão geométrica, né? Cada vez aumentava mais o número de receita. E, consequentemente, a empresa ia mostrando números mais bonitos, conseguindo mais crédito, mais investimentos, e também investindo mais. E alguns desses investimentos, eles não davam certo. Esses prejuízos, esses problemas, a empresa não mostrava, ela escondia nos seus balanços. Então, ela criava uma estrutura societária com empresas investidas, empresas menores, em que ela escondia esse problema, escondia esses prejuízos. Então, como é que era o balanço da empresa? Ela mostrava a parte boa, então a receita, que não era real, que era criada, e o que era ruim, ela não mostrava. Então, na verdade, se nós formos olhar os balanços daquela época, eles eram totalmente irreais. Então, era uma manipulação total de resultados, e era, de certa forma, uma teia societária que ficava difícil de se achar ali o início do problema, né? Se achar o fio da meada, porque o rastro dessa operação realmente era bem difícil de se encontrar. Claro que, conforme os problemas iam acontecendo, eles faziam uma fraude para esconder outra, né? Então, os rastros acabavam aparecendo, tá? E aí eu digo o seguinte, que vem atrás da questão contábil, vem um problema muito sério de governança, tá? Que problema sério de governança era esse? Um problema que se tinha muito sério nos Estados Unidos, que era a remuneração com stock options, com boa parte da remuneração desses executivos vinculado ao resultado da empresa, né? Então, o executivo recebia boa parcela do seu salário em ações da empresa, então, conforme o resultado ali, o lucro que a empresa desse. Então, o que acontece? Isso estimula com que parece bom, né? Parece bom. Então, em tese, o executivo vai trabalhar para que a empresa dê um resultado melhor. A intenção até é interessante. Mas acontece que eles precisavam trabalhar para cada vez o preço da ação estivesse mais alto, para que os seus bônus também estivessem mais altos. Então, esses altos executivos, eles não deixavam de jeito nenhum esses problemas aparecerem para que os seus bônus não baixassem, o preço da ação não caísse, os seus bônus fossem cada vez mais altos. Então, era uma busca desesperada ali por resultado, por não deixar que nenhuma informação ruim vazasse para o mercado, para que justamente a empresa tivesse cada vez mais uma visão sólida para o mercado, né? Tanto que ela foi saltando ali em termos de valor de mercado, em pouco tempo ela saltou de 10 bilhões para 60 em poucos anos. Isso é um crescimento gigantesco, se a gente comparar com outras empresas, tá? Então, era um problema muito sério de governança. Esse que eu estou falando aí, da questão do recebimento em ações, era um deles. Um outro problema era a questão da responsabilidade corporativa, em que esses principais executivos, eles tomavam as decisões, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles sabiam muito bem para onde estavam levando a empresa, sabiam muito bem as consequências das suas decisões, e não assumiam essa responsabilidade, porque, de certa forma, nesse momento, existe uma fragilidade normativa em que não se responsabilizava a pessoa,
mas se responsabilizava a empresa, um CNPJ, vamos dizer assim. Então, o executivo ele não era culpado, né? Quem é que o responsável pela fraude? Era a empresa. Então, se a empresa falisse, o empresário ali, o gestor, o diretor da empresa, o conselheiro, não acontecia nada com ele, porque a responsabilidade não era dele, não era pessoal. Então, esse era um problema muito sério, que dava margem para a pessoa tomar decisões arriscadas, assumir riscos além daquilo que a empresa poderia realmente assumir, e não acontecia nada, tá? Então, tanto que uma das questões principais em toda essa estrutura da Enron foi lá depois, no momento do julgamento, esses principais executivos, eles diziam assim, olha, eu não sei de nada, não sei o que aconteceu, não tenho conhecimento técnico para saber de governança, de contabilidade. Nesse contexto todo, uma das maiores empresas de auditoria do mundo acabou falindo também, que era a Arthur Andersen, que era a maior empresa de auditoria do mundo, justamente por essa questão aí, de certa forma, pela conivência, né, na auditoria dos números, né, por não ter reportado esses problemas todos na Enron. Na época, Arthur Andersen recebia $1 milhão por semana para auditar as informações da Enron, né. Um terceiro problema aqui que nós tínhamos, que é bastante grave, era um problema ético, né. Esse problema todo aí de manipulação contábil, de manipulação de problema de governança, ele tinha uma consequência que era ali a questão que eu falei no início, da questão social, né, tanto dos empregos que a Enron tinha, quanto relacionado aos investimentos, né, aos investidores, aquelas pessoas que acreditavam naqueles números que a Enron divulgava, das pessoas que, de certa forma, acreditavam na estrutura, né, no sistema do mercado de capitais. E existia ali, de certa forma, um jogo político, que eu vou falar em seguida, mas que afetava diretamente, por exemplo, ali os fundos de pensão, né? Então, a partir do momento em que se gera uma informação que não é real, e se sabe muito bem que se estimula ali que os fundos façam investimentos nessa empresa, se sabe muito bem que as pessoas que estão investindo de forma indireta no fundo vão sofrer gravemente as consequências disso. Mas uma das coisas que a Enron fez aqui foi causar de forma intencional apagões. Não sei se vocês lembram lá, nos anos 2000, início dos anos 2000, tinham famosos apagões lá, blackouts na Califórnia, por conta do calor excessivo, então dava picos de energia e tinha apagões. Nessa época, como estava muito quente lá, tinha uma série de problemas, desde acidentes de trânsito até problemas nos hospitais, né? Pessoas morrendo, cirurgias que paravam no meio, etc. E isso era para justamente forçar que o preço da energia subisse, né, para que eles pudessem cobrar mais. E os apagões eram forçados, não existia falta de energia, né? O problema era realmente forçado, tá? E isso tinha uma outra questão ali, que era o envolvimento político, porque nesse momento, eles tinham, de certa forma, o aval da Casa Branca para fazer isso, porque a Casa Branca tinha ali também a intenção de certa forma, de minar ali o capital político do governador da Califórnia, e acabou isso funcionando muito bem, tanto que elegeram lá o Arnold Schwarzenegger como governador, justamente porque, teoricamente, o governador da Califórnia não
não fez a previsão adequada de energia e foi, de certa forma, culpado por essa situação na época, tá? Então, o problema era muito sério, muito além do que um simples problema contábil, tá? Então, realmente, são situações muito... As fraudes eram muito... são muitos elementos, aqui eu estou fazendo um pequeno resumo, tá? Mas só para a gente ter ideia, a perda, o prejuízo da empresa, né, o valor, a avaliação da empresa na época era de aproximadamente 90 bilhões de dólares, né? Os fundos de pensão da época, mais ou menos em torno de 2 bilhões. Então, basicamente de aposentados aqui. Então, esses valores simplesmente viraram pó, tá? 20 mil pessoas perderam o emprego, enquanto os fundos de pensão estavam com ações ali esfarelando, não podiam vender e tal, porque a negociação estava paralisada, os executivos tinham ali vendido aproximadamente, estou dizendo o alto escalão da empresa, né, os principais diretores, que já sabiam com antecedência que a empresa não estava indo bem, que o problema ia estourar, estavam vendendo ali os seus lotes de ações e faturaram ali mais ou menos 116 milhões, né, meia dúzia de executivos. Esse aqui é simplesmente um trecho do documentário, em que esse aqui era o CEO da empresa, o Jeff Skilling, em um evento lá, com uma das diretoras da empresa. Então ela justamente estava fazendo a pergunta, né, devemos investir todo o dinheiro da aposentadoria na Enron? Claro, todo mundo comemorando, e nesse momento ele já estava vendendo as ações, ele já sabia que o barco estava afundando e incentivando ali os funcionários a investir mais ali o seu salário, as suas contribuições nos fundos de pensão, tá? Então, de certa forma, assim, rapidamente, né, para passarmos para os próximos assuntos, foram esses os grandes elementos, assim, que a gente tem: problemas contábeis, de governança, também tem questões éticas e questões políticas, todos esses elementos aí vinculados no problema da Enron em 2001, e que não foi só na Enron, então teve uma série de empresas também, e isso gera, de certa forma, uma grande crise de confiança no mercado de ações na época. Então, devolvo a palavra aí ao Rodrigo. Doutora Letícia, aproveitando já o gancho, antes da gente conversar com o doutor Marco Martins, gostaria de, né, lhe fazer um questionamento que eu acho que pode ser de, né, interesse de todas as pessoas, principalmente as pessoas vinculadas aos fundos de pensão, participantes, né, especialmente. Existiria algum indicador contábil, algum elemento, alguma coisa que é possível a gente avaliar a ponto de entender, ou pelo menos ter indícios de que uma gestão fraudulenta ou uma gestão temerária está sendo implementada numa empresa, como o caso da Enron? Uma boa pergunta. Nós temos alguns indicadores básicos que nós olhamos para a contabilidade das empresas, tá? Eu sempre digo assim, ó, eu tenho algumas, quem foi meu aluno sabe que, por exemplo, eu tenho algumas empresas eu sempre digo assim, eu tenho algumas empresas de estimação que a gente vê que não tem como tá certo aquela coisa ali, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é, né? Então, por exemplo, lá no início dos anos 2000, eu já disse, olha, pessoal, olhem essa empresa aqui, tem alguma coisa, mesmo que os números não digam, tem um problema aqui. E, de fato, eu não vou mencionar a empresa, mas acabou estourando aqui junto com a Lava Jato, tá? Então, o que acontece? A gente precisa analisar, basicamente, quem não tem conhecimento técnico contábil, uma lida nas notas explicativas, mais ou menos a gente consegue ter noção
de como a empresa está, certo? A gente não tem, às vezes, conhecimento ali de indicadores ali, EBITDA, esses indicadores que o mercado gosta de usar bastante, mas as notas explicativas, elas nos dizem, de certa forma, ali, elas contam uma historinha da empresa e nos dão uma boa ideia do que a empresa tem de números, tá? O problema, Rodrigo, é que as informações, de certa forma, elas são... Tem duas questões. As informações repassadas para o mercado, elas são, às vezes, incompletas, ou, às vezes, elas são incorretas, né, ou manipuladas. Esse é o problema. Porque, muitas vezes, a gente não tem conhecimento técnico, mas o mercado, de certa forma, faz isso para a gente. O mercado analisa e a gente tem o acompanhamento por quem é especialista. A grande questão é o que a gente chama de assimetria de informação, porque a gente não tem a informação completa do que acontece dentro da empresa, e uma outra questão que está lá dentro, que a gente também não acompanha, que é o tal do conflito de interesses. Então, tem uma série de situações de conflitos de interesse, como eu mencionei, a questão política, por exemplo, ou conflitos de interesses de N situações que a gente não tem como acompanhar, e é justamente aí que dá margem para a manipulação da informação contábil, porque tu não sabe exatamente qual é o interesse da pessoa naquela informação ali, ou a gente não sabe exatamente por que a pessoa está manipulando a informação, qual é o interesse específico dela naquela situação ali. E aí ela gera uma informação contábil totalmente distorcida, totalmente manipulada, e aí a gente não tem, simplesmente com a informação, mesmo que a gente tenha conhecimento, de entender o que é. Claro que com conhecimento técnico ali, com alguns indicadores, a gente consegue, às vezes, identificar, mas muitas vezes fazendo uma investigação mais profunda, né? Então tá aí. Nada como ler o balanço da empresa, acompanhar o histórico de crescimento, fazer o dever de casa, né? Se dedicar às notas explicativas. Às vezes os balanços são longos, são cansativos, mas tem que, quando vai investir, principalmente o dinheiro alheio dos fundos de pensão, tem que fazer o dever de casa e ter todo cuidado para que não entre, né, numa situação como o caso apresentado aí da Aeron, porque realmente, sempre que a gente tem o contexto de ter a obrigação de pagar aposentadorias, tem que se pensar 2, 10, 100 vezes antes de investir, justamente para que haja, né, o ativo e depois seja possível liquidar esse ativo com o propósito de garantir a aposentadoria das pessoas, né? Garantir essa tranquilidade no momento que a pessoa já não tem mais a sua carga laborativa total, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa entender o que a empresa faz efetivamente. Se a empresa tem um negócio muito complexo, é complicado investir naquilo que a gente não entende minimamente o que ela faz. Porque se a gente entende o negócio, o que ela faz, de certa forma a gente consegue entender os números, por mais insuficiente o conhecimento que a gente tem. Então, se aquela operação é muito complexa de se explicar, é porque ou é uma situação complexa mesmo, a empresa tem lá uma operação muito complicada, mas geralmente é porque tem alguma coisa estranha ali que não está muito bem explicada, e em muitos casos que a gente viu, até aqui no Brasil, era nesse sentido, uma operação muito estranha ali, que não tinha muita explicação, acabou dando esses problemas aí, acabou estourando depois. Esse é um ensinamento que até o próprio Warren Buffett, maior investidor do mundo, ele ficou anos fora da própria Apple, porque ele dizia que ele não entendia do negócio. Hoje, ele, né, a Berkshire tem uma participação significativa na Apple, mas ele perdeu uma elevação significativa justamente dentro dessa perspectiva, né? Se eu não entendo, eu não vou investir, porque eu não vou botar meu dinheiro em algo que seja complexo demais para mim. Então, muitos criticam ele até por essa opção, mas agora tu tá corroborando que a gente tem que se simplificar, se buscar o arroz com feijão, aquilo que tu entende, tu tende a minorar o risco, né? Exatamente. Bom, então agora vamos chamar para nossa conversa aqui, para o nosso bate-papo, Dr. Marco Martins.
que vai nos apresentar um pouquinho todo o contexto do que aconteceu em 2008, nos anos anteriores, claro, e que eclodiu em 2008, com a grande crise do subprime americano. Doutor Marcos, a palavra é sua. Muito boa noite, é sempre legal conversar com vocês, é sempre legal revisitar fatos históricos, embora os fatos históricos, parece que foi ontem, né, mas já faz bastante tempo aí, 2008 já está bastante longe, né, então acho que a professora Letícia começa a contar a história de 2008 em 2001, né, os escândalos da Enron, os escândalos da WorldCom, esses escândalos envolvendo as companhias com fraudes no balanço, que vai levar depois à criação da lei da SOX, que é feita a toque de caixa, porque ninguém acreditava mais nos balanços, essas coisas assim. É o começo disso tudo, tá? Ali, o ano 2000, o ano 2001, a gente vai ter a crise das .com na Bolsa Americana, depois você vai ter aí as crises da Enron, da WorldCom, que a professora Letícia muito bem pontuou, dos gravíssimos problemas de conflito de interesses, que leva a uma das Big Five de auditoria quebrar junto com a companhia. Então, todas essas coisas ali, elas vão ser encaixadas no momento em que a economia americana vem de uma recessão, de um processo recessivo, vem antes de um processo inflacionário, que depois vem de um processo recessivo, e aí em 2000, a partir do final de 2000, os Estados Unidos começam a derrubar a taxa de juros, e leva essa taxa de juros, ela, com as crises da Enron e da WorldCom, a taxa de juros caiu um pouco mais, e a taxa de juros volta a cair mais abruptamente com a queda das torres no 11 de setembro de 2001. A partir daí, o mundo experimenta um grande volume de liquidez, com estímulos fiscais e monetários muito, muito fortes. Esses estímulos fiscais e monetários levam o mundo a experimentar um grande ciclo de crescimento, que deixa todo mundo feliz, acionistas felizes, a pessoa física feliz, CEOs de companhias felizes. E nessa crise, vamos dizer assim, nessa grande farra da liquidez, há um grande estímulo ao crédito. Então, o crédito, o americano, de uma maneira geral, a economia americana é muito movida a crédito, é muito movida a um endividamento. E, nesse particular, se criou uma ferramenta de securitização de recebíveis, onde você juntava vários recebíveis ruins, agregava esse recebível de maus pagadores ou de pagadores duvidosos, que é chamado subprime, por daí o nome subprime. Então, você junta lá uma porção de créditos ruins, soma todos eles, agrega a eles um seguro e transforma num título de rating muito bom, de qualidade muito boa. Esse título, então, é vendido a vários investidores pelo mundo, e a teoria que está por trás disso é que, se você juntar vários créditos ruins, você vai ter uma diversificação, e você vai juntar um seguro. Se por acaso alguns desses créditos, 5, 10, 15% desses créditos não forem honrados, o seguro paga. Basicamente, todos esses créditos eram feitos para financiar financiar compra de casas. E obviamente, com muito estímulo de crédito para compra de casa, o preço das casas subiam. As pessoas, então, renegociavam seus empréstimos pelo novo valor da casa. Então, mais ou menos era assim, né? Eu financiei a minha casa por $100 mil, porque ela valia $100 mil. Passou 2 anos, o preço da minha casa estava lá em $300 mil,
eu ia no banco e queria novamente refinanciar minha hipoteca. Aí o banco refinanciava a hipoteca com o novo valor da casa, liberava mais dinheiro, e eu gastava esse dinheiro. Comprava ações, trocava de carro, ia para o mercado de consumo, essas coisas todas. Então, isso você fazia de forma recorrente, assumindo que eventuais problemas de inadimplência seriam cobertos por seguro. Tudo isso foi muito bem, funcionou muito bem até meados de 2005, quando os Estados Unidos começam uma onda de alta de taxa de juros, e essa onda de taxa de juros estimula, começa a gerar alguns sinais de recessão. Então, a gente começa a enxergar, diz, olha, de repente, a economia americana vai parar, esse ritmo de crescimento não vai aguentar. Ainda vai, aí 2006, a economia crescendo, até que chega 2007, 2008, as pessoas começam a devolver casas, porque não estão conseguindo pagar os empréstimos. Obviamente, quando o Marco devolve uma casa, isso não é problema. Quando o Marco e mais metade do bairro devolve a casa para o banco tem que vender essa casa. Quando ele vende essa casa, cai o preço das casas, e mais mutuários pensam no seguinte: vamos quitar uma dívida de $200 mil, entregando para o banco uma casa que vale 150. E aí as pessoas começam a fazer isso recursivamente, o preço dos imóveis cai, e aquele mesmo efeito alavancagem que você tem de crescimento de empréstimo, ele volta no caminho contrário, quer dizer, volta à desalavancagem, gerando uma crise enorme nas seguradoras, que começam a não ter dinheiro para pagar, e uma crise enorme na carteira de crédito dos bancos, que leva à quebra de um banco, do primeiro banco é o Bear Stearns, que quebra, o Banco Central Americano socorre, logo em seguida a situação se agrava ainda mais, outros bancos começam a ter problema, até que um grande banco começa a ter um problema gigantesco, que é o Lehman Brothers. O Lehman Brothers, depois de várias tentativas de socorrer o Lehman Brothers, os esforços todos fracassam por uma questão de exigência de garantia numa negociação com o Barclays, e aí você tem a quebra do Lehman, que se espalha como um rastilho de pólvora pelo mercado financeiro, gerando uma enorme crise de confiança entre os investidores, que passaram a desconfiar da solidez do sistema financeiro americano e, consequentemente, levando a um estancamento da liquidez, ou, que se dizia na época, um empossamento da liquidez, ou seja, todo mundo guardava o seu dinheiro em título do Tesouro Americano, ninguém queria emprestar para os bancos, e os bancos não queriam emprestar para ninguém. Isso paralisou a economia, levou a economia a uma recessão brutal, a quebra de empresas, dentre elas a GM quebrou, o governo americano teve que socorrer a GM, o sistema financeiro foi todo praticamente estatizado, o governo foi lá e socorreu os bancos, e colocou dinheiro dentro do sistema bancário, por conta dessa enorme crise do sistema bancário. Depois disso tudo, o socorro do governo americano e das políticas governamentais americanas levaram auxílios na economia, auxílios ao sistema financeiro, auxílio às grandes companhias, no sentido de recuperar a credibilidade do sistema financeiro e recuperar a economia. Por que é importante a gente pensar nessa crise? Essa crise ela nasce em 2001 com um grande estímulo de liquidez. Quando você tem um grande estímulo de liquidez, você tem estímulos ao consumo e estímulos ao endividamento, crescimento do mercado de ações, todas essas coisas assim. Quando você tem muito estímulo ao endividamento e muito dinheiro no caixa para os bancos emprestarem, você acaba tendo
critérios de concessão de crédito sendo flexibilizados. E daqui a pouco os bancos estão emprestando para todos os galos bons, daqui a pouco os bancos estão emprestando para todos os galos mais ou menos, e daqui a pouco os bancos estão emprestando dinheiro para qualquer um, para os galos que já estão quase mortos dentro da aldeia. Então, é importante você manter o sistema financeiro saudável, é importante você manter o sistema de crédito saudável, porque qualquer crise de crédito, a sociedade acaba pagando, seja com dor ou seja com muita dor. A sociedade acaba pagando via socorro do sistema financeiro pelo governo, ou então com muita dor, gerando crises financeiras que se transformam em crises econômicas bastante agudas. Estas crises econômicas agudas, a gente acaba pagando com desemprego, recessão, essas coisas todas. O tema é revisitar essas crises nesse momento. É muito importante para a gente pensar como é que a gente vai fazer essa retomada da economia global e da economia brasileira nesse momento em que a gente tem muita liquidez, em que a gente tem famílias endividadas, em que a gente tem empresas endividadas e muitos estímulos fiscais e muitos estímulos monetários. Quer dizer, como é que a gente vai administrar essa retomada de crescimento? O mundo deve crescer mais, o mundo deve ser um pouco mais leniente com a inflação, ou seja, a médio e longo prazo nós vamos ter taxa de inflação mais elevada pela frente, e, portanto, a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não surfe numa onda de crescimento muito forte e muito, digamos assim, arrojada, e depois o ciclo de desaquecimento econômico seja um hard land, né? Ou seja, o ciclo de desaquecimento econômico venha com um pouso bastante tumultuado e bastante gerador. Todos os benefícios que você ganhou na retomada de crescimento, você acaba devolvendo depois, quando a economia passa por um ciclo de desaquecimento. Eu acho que a questão central é como é que a gente cresce, e nós vamos crescer, o mundo vai crescer, o Brasil vai crescer, como é que a gente cresce? Controlando os estímulos ao crédito, sem estimular alavancagens desmesuradas do sistema financeiro, desreguladas do sistema financeiro. Lá na crise de 2008, a gente viu a fragilidade de algumas agências reguladoras, dentre elas as agências de rating, por exemplo. A gente viu a fragilidade de algumas legislações do sistema bancário americano. O presidente Obama prometeu criar uma comissão para revisitar o papel das agências de rating e aumentar a regulação do sistema financeiro global e do sistema financeiro americano. Essa comissão não conseguiu sair do papel, nos 2 mandatos do governo Obama, não conseguiu sair do papel as intenções. Então, ao longo da vida, todos os grandes ciclos de estímulos fiscais e monetários redundaram em crises de dívidas desastrosas. Eu vou pontuar aqui a crise de 29, que é um grande ciclo de crescimento, um grande ciclo de endividamento e de estímulos na Bolsa de Valores, que depois, na hora da recessão, você gerou uma recessão abrupta. A crise da dívida da América Latina dos anos 80, ela tem consequência lá nos anos 70, quando o excesso de liquidez gerado pela alta do petróleo levou a um estímulo de empréstimos para os países emergentes, para os asiáticos e para a América Latina. Esse crescimento não veio na velocidade que todos gostariam. Depois você teve um aumento inflacionário, um aumento de taxa de juros, que levou a uma crise brutal da dívida da América Latina e dos países asiáticos. Então, eu acho que o momento em que a gente vive vamos ter crescimento,
vamos surfar numa onda de crescimento. O que a gente tem que fazer? Crescer alavancado em crédito com maior responsabilidade, evitando aí traumas no momento de desaquecimento da economia. Eu acho que com isso eu fecho aqui a minha fala, os meus 20 minutos aí, e fico à disposição para eventual tentar esclarecer alguma dúvida de vocês. Rodrigo? Muito interessante toda essa questão, né? Um ambiente de elevada liquidez demanda sempre muita atenção, né? Como o professor bem pontuou, nós temos que crescer, mas com responsabilidade nessa alavancagem. E inclusive, a Marta Turra, né? Um abraço para a Marta Turra, ela fez um comentário ali no YouTube, e, né, que acho que vem justamente no sentido que a gente já via, que eu estava conversando com a professora Letícia, de que investimentos muito complexos, né, eventualmente um excesso de liquidez pode fazer com que as pessoas, além de perderem o critério na concessão do crédito, talvez perca um pouco do critério na alocação de recursos em ativos, né? E partam para questões mais complexas, partam para situações em investimentos que às vezes não têm a total compreensão. Então, gostaria que o professor comentasse um pouquinho essa preocupação que a gente pode encontrar nos fundos de pensão, num ambiente de, né, uma liquidez elevada, na alocação do ativo. Como é que isso pode representar um risco e como é que isso pode ser tratado ou pode ter o cuidado necessário no ambiente dos fundos de pensão para que não se, justamente como a professora Letícia comentou, não se coloque, né, os ativos que devem gerar benefícios futuros num investimento ou que não se compreenda, ou que tem um grau de risco elevado, ou que tem um grau de complexidade de se entender todo o contexto da empresa elevado, né? Bom, essa explicação ela é relativamente fácil, né? A gente está vendo aí que nesses momentos de queda da Selic, todas as pessoas que você conhece à sua volta, né, são absolutamente entendidos em mercado de ações. Aí você pergunta, por que você está comprando bolsa hoje? Aí o sujeito responde, porque a Selic está caindo. Por que você está comprando Bitcoin? Porque a Selic está caindo. Por que você está comprando fundo imobiliário? Porque a Selic está caindo. Você sabe o que tem no fundo imobiliário? Não, eu sei que ele valorizou mais que a Selic. Isso a gente vê na roda de amigos. Quem está nos escutando certamente conhece 2 ou 3 amigos que já falou isso que eu acabei de falar aqui. As entidades de previdência têm que ter uma visão de longo prazo. As entidades de previdência são, e eu já falei isso milhões de vezes, são gerenciadores de risco. Não são gerenciadores de taxa de retorno. Não são gerenciadores de taxa de retorno. São gerenciadores de risco. Então, você tem que gerar rentabilidade dentro de parâmetros de risco pré-determinado. Eu acho que esse momento em que a gente vive, ele é um momento em que a prudência, ao assumir riscos, assume um papel fundamental. Até porque muitos desses investimentos que você faz, o custo de abandono é muito alto. Então, são coisas que você entra por prazos longos e abandonar representam custos enormes. Então, vale para as pessoas físicas, mas, de novo, as pessoas físicas fazem com o seu dinheiro o que bem quiserem. Mas quem gerencia recursos de terceiros é, antes de mais nada, um gerenciador de risco, e não um gerenciador de retorno. A palavra risco, saber onde está se metendo, eu levo ao pé da letra as técnicas de Warren Buffett. Não invista no que você não conhece. É regra número 1. Então, a gente fala assim, né,
As pessoas dizem, como é que se ganha dinheiro na bolsa? Entendendo de bolsa. Como é que se ganha dinheiro com padarias? Entendendo de padarias. Não é razoável que você se meta para administrar uma padaria se não entende de padaria, tá legal? Não é razoável que você se meta para administrar um restaurante, se virar dono de restaurante, se você não entende do restaurante. Então, isso vale de uma maneira geral para todos os investidores, sejam eles neófitos, sejam eles institucionais, sejam eles investidores de longa data. Invista no que você entende. E, ao assumir riscos, vá com calma, com cautela. Entenda onde você pode perder dinheiro. Eu acho que essa vou dizer assim, é a chave para essas coisas todas. Vou convidar também a doutora Letícia a participar para a gente fazer um bate-papo mais informal aqui, a gente abrir algumas perguntas. Eu queria perguntar para vocês agora, num ambiente em que se instala a crise, né? A gente tratou das crises de 2001, de 2008, o professor Marcos salientou que nós estamos vivenciando um ambiente de elevada liquidez, que os bancos centrais estão agindo no mundo justamente para conseguir garantir, né, a estabilidade dos mercados num tempo de pandemia, e num ambiente como digamos assim, ou indo em direção à crise ou estando dentro da crise. Qual é o comportamento que o investidor, né, o investidor institucional ou o investidor pessoa física deve cuidar, né, ou deve não, assim, atitudes que eles devem ou não fazer, ou fazer por cautela? O que vocês entendem que, instalada a crise ou próximo a se instalar uma crise, né, decorrente de um excesso de liquidez, o que recomendaria? Qual seria a recomendação se nós tivéssemos que fazer uma recomendação, um conselho para o investidor num ambiente como esse? Eu acho que é só olhar para o ano passado. É só olhar para o ano passado. A gente está saindo de uma enorme crise. Obviamente que uma crise sem precedentes, porque, afinal de contas, é uma crise de saúde pública que teve reflexos de todas as ordens, né, sob o ponto de vista das atitudes dos investidores. Quem são os investidores que passaram bem pela crise? São os investidores que tinham uma gestão profissional, que olhavam no longo prazo, que não saíram desesperadamente vendendo ativos. Eu lembro, assim, de eu ouvir lives em que as pessoas diziam assim, venda tudo que você pode, a bolsa caindo, né? Venda tudo que você pode e compre dólar. Eu disse, meu Deus, as pessoas estão vendendo Petrobras a R$ 9. Tem alguma insanidade nesse negócio. Tem alguma insanidade. Então, como é que se enfrenta a crise? Olhe para o retrovisor e veja o que aconteceu no ano passado. Quem é que está vivo? Quem teve prudência, quem teve profissionalismo, quem teve serenidade. Eu acho que gerenciar a crise exige serenidade. Esse é o gerenciamento de crise. Como é que você se prepara para a crise? Não acreditando em conto de Papai Noel. Como é que... a Selic está baixa. Eu vou zerar toda a minha posição de Selic? Claro que não. Eu vou continuar com uma posição de Selic. Eu vou vender todos os imóveis e vou comprar só ações eu vou falar o nome da companhia aqui, mas da Tesla? Claro que não. Mas a Tesla é a melhor companhia do mundo. Não, isso é imprudência. Você tomar risco desproporcionais, você não diversificar seu portfólio, você não ter um pedacinho de segurança. Ainda voltando, eu conversava hoje à tarde com vocês e dizia que talvez a única coisa que eu saiba fazer é contar histórias, não piadas, porque já há um consenso dentro da Amber que a minha capacidade de contar piadas ela é bastante limitada, para não dizer nula. Mas em 2008 eu saí para tomar um café com um conhecido de uma amiga lá, porque sabe, você conversa com
com o fulano, ele quer um conselho de investimento de você. Bom, então tá, vamos tomar um café. Um café a gente sempre toma, porque é bom tomar café. E aí o sujeito disse assim, o que eu faço? Eu disse, bom, onde é que você está alocado? Bom, como eu sou um cara jovem, eu ganhei muito dinheiro vendendo uma empresa que eu tinha, e aí eu coloquei 40% em ações no mercado americano, 40% em ações no mercado brasileiro e 20% em imóveis, em construção. Eu disse, e liquidez. Para quê? Um sujeito jovem precisa ser ousado. Eu estava conhecendo o sujeito, mas quem já me conhece, e a Letícia e o Rodrigo me conhecem bem, depois de um certo tempo a gente não pensa muito no que diz, né? Eu olhei para eles, isso não é arriscar, isso é ser um insano aventureiro. Isso é se jogar de bungee jumping sem a corda. Isso é fazer bungee jumping. Mas agora que o senhor me diz isso, então, agora que você me procurou, você diz, o que eu faço? Eu disse, senta e chora. Não tem muito o que fazer. Senta e chora e espera o temporal passar. Bem quietinho. O senhor acha que eu devo vender? Eu disse, mas é claro que você não tem que vender nada, pronto. Vender agora. Eu disse, o que você está aplicado? Aí eu fui a pergunta, o que você está aplicado nos Estados Unidos? Não sei bem o que é, só sei que são os fundos alavancados. Eu disse, então tá, você não sabe o que é. E aqui no Brasil, o que você tem aplicado? Ah, não, aqui eu sei, eu estou lá em Bradesco, Itaú, Vale, Petrobras. Não venda nada disso, espere tudo isso passar e procure saber o que você tem de aplicado lá fora. Então, vou dizer assim, quem toma esse tipo de alocação, isso é insanidade. Esse sujeito tem que estar no hospício, entendeu? Ele não é investidor arrojado. Então, o sujeito faz um troço desse e diz que ele é arrojado. Não, ele não é arrojado. Ele é um insano também. Ninguém faz isso, não tem livro nenhum que diga fazer isso. Você pegar todo o seu dinheiro e jogar todo no risco e ficar torcendo para tudo dar certo. Pronto, é melhor ir para Las Vegas, então, e jogar no cassino. É mais racional. Então, seja prudente. Eu acho que esse momento em que a gente está vivendo, o momento que a gente passou em 2000, no ano de 2020, e o momento que se avizinham, são convites para a gente tomar risco. Então, como é que a gente toma risco? Parece paradoxo, mas com prudência. Professora Letícia, gostaria de agora lhe endereçar uma questão que acho que até veio através do nosso chat ali no YouTube. Evidentemente que as pessoas, né, as entidades, bancos centrais mundiais, empresas, enfim, têm que aprender com as grandes crises e partir dali, né, para tentar melhorar e eventualmente não sofrer um novo ciclo de grande crise, né? Sim. Tanto é que em 2008, quem gosta do assunto estuda um pouquinho, eu sou apenas um entusiasta, mas se dizia que em 2008 não era possível mais ter uma crise de grandes proporções nos Estados Unidos, porque já tinha uma regulamentação, né, tinha ferramentas que o próprio Fed tinha à disposição, então o mercado se tornou até um pouco petulante em relação à crise que se avizinhava. E trazendo para o nosso ambiente, né, para o nosso sistema, para o nosso Banco Central, como é que funciona hoje a nossa legislação? O nosso Banco Central está preparado? Houveram evoluções e mudanças a partir das crises, né, relatadas 2001 e 2008? O que vocês, né, entendem em relação ao cenário atual de regulamentação do Banco Central brasileiro e como o Banco Central agiu nas crises e pode vir a agir, né, em eventuais novas crises decorrentes de um excesso de liquidez? Até aproveitando aí a tua pergunta e, de certa forma, concordando totalmente com o que o Marco falou, né, é um momento bem interessante, porque a gente vê justamente isso, né, é um momento em que a gente vê que o excesso de crédito, ele nos traz esse momento arriscado, né? Ele é perigoso.
sobre diversos aspectos, né? E até um termo que o Marco usou ali, né, que a gente vai, de certa forma, ser um pouco mais leniente com a inflação, que é natural. E aí eu disse, mas a gente não, pensei que a gente não pode ser leniente com os controles, né, com a governança. E eu acho que acho que o caminho é por aí, né, com a questão tanto dos investimentos e olhando esse paralelo que aconteceu aí em 2001, 2008, a gente vê que, por exemplo, 2001, a grande mudança ali naquele aspecto foi a Lei Sarbanes-Oxley, a SOX, que os Estados Unidos demorou menos de 6 meses para aprovar uma legislação, porque essas duas crises, tá? Por isso que a gente trouxe esses dois fatores até para fazer a ligação com o cenário que a gente está passando. Elas têm vários elementos em comuns ali, a questão das brechas legais, a questão talvez dos problemas de governança e talvez essa ligação muito forte com o momento econômico, mas um problema sério dessas duas crises é a crise de confiança, né? A partir do momento em que a gente tem fraudes nos dados contábeis, naquilo que as empresas divulgam para o mercado, porque todo mercado ele tem que funcionar com base naquilo que é divulgado, na informação divulgada, ou seja, é confiança. A partir do momento em que se tem um balanço lá que com um relatório de administração, né, com a assinatura dos seus principais gestores, de um profissional da área contábil, chancelado por auditores independentes, isso tem que ser, de certa forma, confiável para uma base de uma tomada de decisão. A partir do momento em que se tem essa série de escândalos, seja 2001, seja 2008, se gera um efeito dominó de crise de confiança e isso tem uma série de problemas para o mercado, porque a partir do momento em que todo mundo decide retirar o seu investimento ou não, e a gente analisa aí, como o Marco falou, né, passa a sofrer os efeitos econômicos disso, de uma inadimplência e não consegue saldar suas obrigações, isso gera um efeito cascata bastante sério. A grande questão é que, naquele momento, se a gente for olhar, comparar 2008, principalmente, a nossa legislação, principalmente bancária, financeira, né, ela era melhor que a americana, ela tinha um nível de controle até melhor. Tá? A gente já tinha Basileia, só que o nível de controle que a gente tinha no Brasil, principalmente de avaliação de risco, era um pouquinho maior, até porque a gente já tinha um histórico aí de outros problemas aí de fraude do Banco Nacional e outras situações que aconteceram anteriormente, lá nos anos 80, que o nosso Banco Central aqui apertou um pouquinho mais a legislação, e isso fez com que a gente tivesse, naquele momento, uma legislação um pouco mais enérgica que a americana naquele aspecto. O que acontece? 2001, então, tem aquela crise da Enron, aprovação da Lei Sarbanes-Oxley, que foi uma lei voltada para um maior grau de... a ideia foi que se elevasse o padrão de controles e de avaliação de risco das empresas e de responsabilidade corporativa dos seus executivos. Se pensou que não aconteceria mais, aí aconteceu em 2008, houve uma mudança ali na legislação, principalmente americana, nos aspectos econômicos, financeiros, muita coisa foi, vamos chamar assim, estatizada, né? O Banco Central americano assumiu as rédeas um pouco da situação, e muita coisa do que acontece lá, ela acaba se espalhando aí, principalmente porque essa crise ela teve efeito em quase todo o mundo, né?
Então, boa parte da legislação ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos. O que a gente tem hoje em termos de legislação no Brasil? A gente vê ano após ano uma melhora no nosso padrão, né? Então, tanto em termos financeiros, a gente já tem um nível bem interessante, tá? A nossa avaliação de risco já é bem boa, a gente já tem a análise dos acordos da Basileia, e o Banco Central ele é bem rígido em vários aspectos. E na questão do mercado de capitais, a CVM vem fazendo uma mudança bastante efetiva nisso também. Então, o que a gente tinha de regras, simplesmente, não regras, mas sugestões de governança, que eram simplesmente postas para o mercado, para as empresas que quisessem adotar padrões de governança, isso passa, de certa forma, a ser obrigatório para as empresas do mercado de capitais, porque a CVM vem adotando essas regras, então, como obrigatórias. Então, a gente tem, então, a obrigação das empresas terem auditoria interna, gestão de riscos, regras de compliance, isso tudo não tinha, não era obrigatório, era simplesmente para as empresas que quisessem, né? Então, a partir de 2017, a CVM passa a apertar bastante as regras de governança e compliance. Então, toda a questão principalmente que a gente fala para os fundos de pensão, é preciso gerir os recursos, né? E para gerir os recursos, é preciso assumir riscos. Só que a questão é em quais empresas, né? E aí eu sempre digo o seguinte, que é preciso, pelo menos na minha opinião, avaliar as empresas com melhores níveis de governança, né? Com padrões mais elevados de governança, que tenham níveis melhores de transparência, que divulgam mais informação, que tenham ali as suas regras de compliance. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Principalmente nesses momentos de instabilidade, de crise, em que se tem aí toda essa questão, principalmente aí de inflação, de excesso, às vezes, de crédito, e de uma elevação de risco, tá? Então, acho que o caminho é esse. Em termos normativos, a gente tem uma melhora bastante significativa aí nos últimos anos, sim, mas a questão, a brecha ela sempre existe, tá? Não existe investimento com risco zero. Se o risco for zero, o retorno também é zero, mas a questão é justamente tentar avaliar essas empresas que têm ali padrões mais elevados de governança. Vamos ver agora se o professor Martins está online. Não sei se ele está com um pouquinho de dificuldade de se manter online. Tá online porque caiu a minha internet aqui. Tem uma pergunta para ti aqui, tá? Do nosso espectador Liceu Luiz Carvalho. E ele pergunta o seguinte: Dr. Marcos, o atual cenário parece muito alavancado os preços dos ativos? É isso mesmo? Se sim, é motivo de preocupação com a possibilidade de uma nova crise? É aquela velha pergunta, a bolsa tá cara? Né? Eu acho que é generalista demais falar que a bolsa tá cara, tá? Eu acho que alguns papéis estão muito caros. E a bolsa, vamos dizer assim, alguns papéis têm muito potencial para subir ainda, tá? Alguns setores estão bastante atrasados. Então, no caso brasileiro, eu acho que a bolsa brasileira tem espaço para subir ainda, mas seletivamente. Quando o mercado, ou nesses momentos, o mercado fica bem mais seletivo para comprar, tá certo? Então, tem setores aí que já subiram muito, acho que tem muitos setores de tecnologia que vão ter que entregar muito crescimento e muito resultado, e tem setores, por exemplo, da velha economia que ainda tem espaço para subir, o sistema financeiro ainda precisa enxergar qual é a posição dos bancos digitais, que até agora subiram muito, mas entregaram pouco resultado. Então, tem algumas coisas, tem que olhar com cuidado para a Bolsa. A gente tem visto que ainda há bastante oportunidade, o setor elétrico ainda tem oportunidades que né, dá para se aproveitar e aproveitar uma eventual subida.
Agora nós temos uma pergunta para a doutora Letícia, acho que vamos nos encaminhando para o fim também. Doutora Letícia, as empresas têm auditoria interna e também auditorias externas. Mesmo com tudo isso, houve fraude. Como minimizar, né, essas possibilidades de fraude num futuro ou, né, atualmente? A auditoria interna não eram todas as empresas que tinham, tá? E a auditoria independente também, a questão são algumas empresas que são obrigadas a ter auditoria externa ou independente. Então, as empresas do mercado de capitais são obrigadas, as empresas de grande porte, empresas financeiras. Então, o que acontece, né? Mesmo com auditoria interna, auditoria externa ou independente, ainda acontece isso. Por uma razão, né? Às vezes, às vezes, tá? Uma conivência da auditoria, às vezes a auditoria simplesmente não reporta, enxerga o problema e simplesmente não reporta, ou às vezes o rastro da operação é tão bem escondido que não se identifica. E eu vou falar especificamente da auditoria independente, tá? A auditoria independente, ela tem um número de horas que é um pouco limitado no trabalho das empresas. Então, como ela não está full time na empresa, e ela tem aquele número reduzido de horas, ela faz um trabalho mais focado se naquela demonstração contábil tem uma distorção significativa. E muitas vezes não consegue, nesse trabalho, identificar se tem uma fraude. Claro que, de certa forma, no planejamento do trabalho, ela deveria identificar se tem uma fraude relevante. Tá? Mas, às vezes, justamente por ser uma fraude, a fraude, como é intencional, ela já tem ali na sua estrutura a questão de esconder a informação, de esconder o rastro. Às vezes, o auditor, ele é também enganado e também não identifica. Tá? Muitas vezes a auditoria interna, ela detecta isso de uma forma mais fácil, porque justamente ela tem um trabalho que vai mais no nível de detalhe das operações da empresa. Então, aí ela consegue, muitas vezes, detectar essas fraudes. E aí o problema é que, muitas vezes, a auditoria interna não tem o grau de independência suficiente para relatar isso e levar aos seus órgãos lá, internos da empresa, os níveis de governança adequados, como o conselho de administração, ou seja, ela não tem força suficiente para resolver a fraude, ou para que se investigue adequadamente, porque o grande problema, e aí eu volto nessa questão aí, principalmente na fraude da Enron, é que as grandes fraudes, elas são justamente, elas ocorrem na alta cúpula da empresa, né? Ou pelo menos que envolvem os valores mais elevados. E aí que está o grande perigo, porque muitas vezes ali os principais gestores da empresa acham que estruturas de controle, estruturas de governança e regras de compliance não vale de um nível hierárquico da empresa para baixo, e não vale para o seu cargo, porque ele é o diretor da empresa, porque ele é o conselheiro da empresa, enfim. Então, esse é um problema que a gente tem de fazer as regras, os controles internos e as regras de compliance valer para todos os níveis hierárquicos da empresa, independente do cargo. Esse é um grande problema que se tem. Então, o grande problema é a fraude que justamente nasce ali na alta cúpula. Tá? E aí, esse é o problema da auditoria interna, que às vezes ela não consegue alcançar esses níveis aí. E a auditoria independente é esse, que muitas vezes ela não consegue detectar, ou porque a fraude está muito bem escondida, ou porque ela tem ali um número de horas que é bastante limitado. A questão é que o trabalho, a legislação também da auditoria vem mudando bastante, cada vez mais responsabilizando os auditores e fazendo com que os testes de auditoria sejam mais detalhados para que esses problemas não aconteçam. Então, também a gente tem uma mudança de legislação na auditoria também nesse aspecto. Ótimo. Então, agora eu vou endereçar uma última questão para a gente também finalizar, já estamos chegando quase às 8h30. E
E uma última questão até foi enviada pelo presidente da Amber, nosso amigo Evandro, tá? Ele questiona como é que se chegou à enorme crise de 2008 sem que ninguém ou um sistema tenha identificado, alertado essa possibilidade, inclusive as agências de avaliação. E aí, para complementar essa pergunta, tem uma outra questão que complementa, né? As agências de aferição de risco, né, de rating, elas foram punidas ou deveriam ter sido punidas? Como é que erraram tanto na formulação desses pacotes de crédito, né, que o professor Martins explicou, que resultaram no grande problema que levou à crise do subprime? Bom, acho que dá para a gente falar aí várias coisas aí, tá? A primeira delas foi prevista, sim, tá? Isso, quem me conhece sabe que eu não gosto de carnaval. Então, num cenário em que estava todo mundo feliz, acionistas felizes, pessoas físicas felizes, todo mundo foi tomando risco, tomando, e todo mundo foi tentando esticar a corda até 1 minuto antes de arrebentar, ou apertar o parafuso meia volta antes de quebrar. Acontece que quando o parafuso quebrou, saiu todo mundo correndo na mesma hora, tá legal? Saiu todo mundo correndo da sala na mesma hora. E isso é o que efetivamente aconteceu. Há um case interessante que é o seguinte: em 2003, um cara apresenta um diretor do Banco Mundial apresenta um trabalho alertando para a crise em 2003, num congresso de bancos centrais. Ninguém dá bola para ele, até porque estão dando um prêmio para o Alan Greenspan nesse congresso. Ninguém dá bola para ele e ele perde o emprego do Banco Mundial. E ele alertava para o risco que estava. Se as agências deveriam ou não ser punidas, a gente está discutindo isso até hoje. Estou dizendo, o governo Obama criou uma comissão para tentar punir as agências de rating. Não conseguiu. Professora Letícia, tem algo a acrescentar? Eu acho que é isso. O que acontece é que, infelizmente, elas perderam um pouco de credibilidade, né? Mas, infelizmente, não aconteceu nada até hoje. Bom, então vamos encerrando o nosso assunto. Acho que foi um bate-papo muito produtivo, né? A gente pôde entender um pouquinho como é que a situação de elevada liquidez pode ocasionar numa crise. A gente acaba sempre voltando e batendo nas mesmas teclas, né? Tem algumas coisas que mudam os assuntos, mas as soluções são as mesmas: gestão, responsabilidade, prudência, né? Essas questões nunca saem de voga. Então, eu acho que aqui fica mais uma vez o ensinamento de que mesmo no ambiente de crise, mesmo no ambiente de elevada liquidez, a gente tem que ter, né, sempre prudência, né, para alocar recursos em ativos, para tratar dos ativos já alocados, e ainda mais quando se trata do ambiente de fundo de pensão, que tem por escopo, por objetivo, garantir justamente a tranquilidade do participante, né? O gestor do fundo de pensão tem essa carga a mais nos seus ombros, que a responsabilidade dele é justamente buscar a tranquilidade para que os participantes possam, né, usufruir do plano, usufruir e ter tranquilidade na sua velhice, na sua aposentadoria. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né, abrimos os microfones, senão nos encerramos e damos uma boa noite para os nossos espectadores. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, obrigado por vocês pela disponibilidade, grandes mestres no assunto, e até uma próxima. Só agradeço aí a todos, boa noite a todos, obrigada, Amber, pela oportunidade. Muito obrigado, Humberto, também, agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Rodrigo, com a professora Letícia, e ouvindo as perguntas de vocês aí. Então tá, vamos lá, uma boa noite a todos.